Bom dia! Hoje temos uma turminha pequena, é bom que a gente pode papear bastante. Bom dia, Cláudia, bom dia, Eduardo, bom dia, Elaine, novamente, bom dia, Lilian, bom dia, Paulo, vou falar boa tarde, bom dia, professora Terezinha. Bom dia, professor Davi. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, então, eu vou trazer assim, só um caminho possível para a gente trabalhar na sala de aula. E aí, quem pediu essa reunião, na verdade, foi a professora Franciele. Eu acho que ela vai participar à noite, porque a gente acabou fazendo 2 horários. E ela tinha dúvidas, né? Ela, na verdade, ela quer conversar a respeito de como fazer isso na prática. Então, a gente vai bater um papo sobre isso. Eu trouxe uma apresentação muito breve, muito rápida, assim, máximo 10 minutos, creio eu. E aí, depois a gente começa a conversar, né? Como que a gente pode fazer na sala de aula. Já adianto que, assim, alguns instrumentos, né? Como faz trabalho em grupo, alguns métodos de trabalho, é o tema do próximo módulo, que eu esperei para iniciar devido a essa reunião. Então, amanhã já vai estar disponível. E tá bem legal, assim. Então, eu vou trazer quatro caminhos no ensino remoto, né, de ferramentas online, e 4 ferramentas para trabalho em grupo presencialmente. Mas isso aí amanhã vai estar disponível lá. Como ficou um pouco longo, eu vou deixar uma videoaula gravada. Coisa chique. Morro de vergonha, né? Mas tudo bem. Então, vamos começar. Eu vou começar essa conversa, mas para a gente ter uma linha de discussão. Tá bom? Tem 14 slides só, é bem rapidinho. Vocês vão ver que é praticamente o mesmo slide. Então, vocês sabem que a gente, para fazer o problema, passou por todo aquele caminhão lá, né? Literalmente uma autoestrada de pegar as competências e buscar na base. Na BNCC, né, vai buscar na BNCC as competências, depois tem que buscar as habilidades, os referenciais curriculares do itinerário formativo, e creio eu que depois, em dado momento, essa Indret do currículo vai estar elaborando um documento só. Então, a gente vai buscar essas competências e habilidades em um único lugar do Centro Paulo Souza, né? Eu acho que em curto período de tempo a gente já vai ter essa vantagem. Mas feito isso, a gente vai partir sempre do objetivo de aprendizagem. Tá? O objetivo de aprendizagem é o que você quer ensinar no final das contas. Tá? Então, chegamos lá a uma competência, chegamos a um conhecimento. Naquela nossa outra conversa, a gente conversou bastante sobre o problema, que o problema tem que ser, entre aspas, mal elaborado, né? Não pode ser um problema de solução fácil para o aluno, o problema já não pode dar resposta, né? Como eu sou professor de geografia, muitas respostas de vestibular, muitas questões de vestibular, às vezes a resposta está na própria pergunta, está no mapa, no gráfico. E o nosso problema não, a nossa pergunta não pode dar uma resposta. Né? Vamos passar rapidamente. Lógico, esse problema tem que ser construído dentro de um contexto do aluno, contexto da escola. Enfim, a gente cria uma narrativa para apresentar isso para o aluno. Então, a gente elaborou o problema, se vocês estão no problema, agora vocês vão criar uma narrativa para apresentar isso para o aluno. Vocês podem apresentar na forma de um vídeo, na forma de um passeio pela escola, na forma de um texto, na forma de uma pergunta, né, de um debate. Vocês podem fazer um debate acerca de um tema, e no final do debate, nosso problema é esse. O conflito Israel-Palestina, brincadeira, né, mas é um problemão. Até aí, na verdade, é o professor trabalhando. É a gente trabalhando, é um planejamento longo, assim, né? Eu falo uma palavrão, mas não pode porque está gravando. É um longo planejamento, vocês viram que dá trabalho. Mas a partir desse momento, da apresentação do problema à sala de aula, é os alunos que vão trabalhar. Né? A gente vai acompanhar e vai mediar isso, né? A gente continua na função de professor, a gente não deixa de ser professor, é a nossa profissão e a gente continua, só que a gente continua com outras ferramentas. Que daí, agora, nesse momento já, é o aluno trabalhando, é o estudante, é a menina e é o menino trabalhando. Primeiro momento que eles vão fazer, então, se apresentou o problema, eles vão construir a hipótese. Então, vocês podem formar grupos de alunos, vocês podem fazer subsalas no Teams, se fosse presencialmente seria melhor, né? As hipóteses para a solução daquele problema apresentado, num primeiro momento, elas são ingênuas, elas são simplórias, 2 linhas. O estudante, a menina, o menino, elas não têm ainda noção do que é uma hipótese. Talvez ele nunca tenha ouvido essa palavra, dependendo do contexto que ele vem.
ou se ele conhece, ele não sabe exatamente para que serve. Então, é o momento que o professor vai estar explicando o que é uma hipótese, vai estar apresentando isso, dando exemplos, e ele vai construir a dele de 2 linhas e está ótimo. Porque no segundo momento, no segundo problema, no terceiro problema, ele vai começar a construir hipóteses mais elaboradas, né? Esse menino no terceiro ano de ensino médio vai estar construindo hipóteses de mestrado. Não é nosso objetivo, mas eu quis dizer que ele vai estar construindo hipóteses bem elaboradas para situações, problemas complexas que vocês vão apresentar. Então, ele está trabalhando já, né? Feita a hipótese, então ele deu uma solução prévia para aquele problema que você apresentou, né? Então, o conflito Israel e Palestina seria unificar em um estado só. Impossível, mas enfim. Mas tem uma boa hipótese essa, né? Porque ela está errada, não sei se está errada, mas é uma hipótese pouco provável. A partir dessa hipótese, ele vai fazer o seu plano de trabalho, tá? Aí diferencia bem a questão do ensino por projetos e o nosso ensino por problemas. O ensino por projetos, você apresentaria o projeto já pré-pronto para o menino. Seria uma casa pré-fabricada. E ele vai seguir os passos, que é ótimo também. Mas a nossa intenção é que, a partir da hipótese, ele construa o seu próprio caminho. Então, o que ele vai usar? Qual o referencial que ele vai usar metodológico? Ele vai usar que tipo de pesquisa? Pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, vai ser pesquisa de laboratório? A gente quer que ele identifique o caminho dele. Tá? É mais complexo, mas dá mais frutos. É bem legal também, né? E aí, então, ele vai estar construindo o seu projeto, na verdade, o seu plano de trabalho. Nesse interino, nesse meio termo, deixa eu voltar aqui, o professor vai dar sustentação teórica e prática. O que é sustentação teórica e prática? É o professor estar explicando o que é uma metodologia, sei lá, a etnografia, né? Sou das ciências humanas, mas, enfim, o que é a etnografia? Qual que é o potencial dela para responder essa questão, né? O estudo de caso todo mundo conhece, mais fácil, né? Vamos fazer. Como que se faz o estudo de caso? Quais são os passos? Teoricamente, se o componente investigação científica estiver andando junto, ele vai estar entendendo isso também. É que no comecinho agora ele está trabalhando lá o método científico, está bem no basicão. Mas tem que andar junto, então o professor desse itinerário vai falar, desse componente vai falar, olha, trabalha para mim aí a etnografia, que eu quero trabalhar, porque esse é um bom caminho para solucionar esse problema, né? Enfim, a gente vai conversando. E aí, então, vai sustentando. E aí surgiu uma dúvida mega teórica sobre o problema, aprofundar o problema, né? O aluno tem que estudar esse problema mais a fundo. E aí o professor pode, inclusive, se tivesse presencial, fazer o giz e saliva lá, giz e lousa. Não tem problema. A aula expositiva, nesses momentos, ela é muito bem-vinda. Veja que ela é uma ferramenta, ela não é todo o contexto. E aí, então, o aluno, a partir do problema apresentado, elaborou uma hipótese, ele vai verificar se a hipótese é verdadeira ou falsa, e vai construir um plano de ação. Esse menino está achando que o mais importante é o plano de ação, e não é. O mais importante é o que você quer que ele aprenda lá no começo. Eu quero que ele aprenda sobre geopolítica, que é a questão do conflito lá Israel-Palestina. Mas ele vai construir todo um caminho e vai estar aprendendo isso durante o processo. Você vai ter apresentado para ele os objetivos de aprendizagem e tudo mais. No final das contas, então ele vai ter um tempo para fazer isso, para colocar em prática o seu plano de ação. No plano de ação do aluno tem entrevistas, enfim, ele vai fazer lá essa entrevista, vai fazer história de vida, história oral, e vai elaborar um produto final. Esse produto, que pode ser uma música, um podcast, um relatório, uma maquete, uma exposição fotográfica, uma intervenção urbanística, intervenção nos banheiros da escola. Nossa, as possibilidades são inúmeras. E aí, lógico que a gente vai direcionando pelo que a gente quer, mas o aluno tem liberdade. Esse produto, na verdade, ele serve para a gente, para que o aluno sintetize, faça uma síntese mental de tudo que ele aprendeu e aplique em algum lugar. Então, ele fez um estudo durante um mês, uma semana, 2 meses, depende do trabalho de cada um, e ele está com todo esse conhecimento solto, e agora a gente vai fazer a amarração quando ele aplicar isso numa intervenção urbanística. Uma proposta de intervenção. Aí, se tiver uma proposta de
sei lá, de terceiro setor, ele pode entrar lá com empreendedorismo. Ó, vamos bolar alguma coisa em uma ONG, né? Então, ele vai estar usando todo esse conhecimento e vai estar, e teoricamente, ele tem que estar lá ligado ao objetivo de aprendizagem inicial, que nesse exemplo fictício que eu dei seria a geopolítica. Então, uma ONG para atuar no conflito Israel-Palestina, olha, um caminho bacana. E aí, dá um problemão fazer uma ONG, enfim, mas ele vai estar usando várias habilidades e competências. Tá? Então, esse seria um trajetinho bonitinho. E só que ele volta para o começo aqui, né? O produto, ele tem que sinalizar que o menino lá e a menina aprenderam o que você queria ensinar, que nesse caso seria geopolítica. Tá? A competência de identificar conflitos geopolíticos, por exemplo. Então, ele conseguiu atingir essa competência, o projeto deu certo. Não conseguiu, teremos que repensar. Às vezes, o projeto todo aqui, o projeto não foi lindo, mas o menino não conseguiu atingir aquela competência. Como a gente trabalha com a BNCC, agora as competências, os conhecimentos, saberes, são todos direitos de aprendizagem. Então, a gente não pode negar esse direito para o aluno. E aqui tem um percurso de projeto para a gente começar a conversar, tá? Eu tirei de um outro slide, então talvez ele fique um pouco confuso, mas vamos tentar conversar. Então, numa possível semana 1, né, ou numa aula, depende do seu problema, do que você criou, da sua dupla com o professor, quantas aulas você tem na semana, como que ela está distribuída, na verdade, né? Você vai apresentar esse problema na sala de aula. Aí tem uma sugestão aqui de uma caminhada pelo entorno da escola, se for relacionado ao problema. Na próxima semana, vai formar os grupos de trabalho e as meninas e os meninos vão construir a hipótese, né? Então, eles vão estar conversando e eu vou apresentar algumas possibilidades para a construção da hipótese, algumas ferramentas de trabalho em grupo para eles construírem essa hipótese, né? Não é só falar, vamos construir a hipótese. Assim fica muito jogado para eles, né? Eles não têm esse amadurecimento ainda de conversa em grupo. Na semana 3, eles vão construir o plano de ação a partir da hipótese construída, então eles têm um problema, uma possível solução, e eles têm que comprovar ou não isso, vão construir o plano de trabalho. O plano de trabalho seria aquele projeto de TCC, né? Mas no TCC, os meninos, eles inventam o tema, né? Porque não tem um direcionamento para uma competência específica. A gente construiu o problema porque a gente quer uma competência, que ele domina aquela competência específica. Na semana 4, tá lá, intervenção do professor nos planos de ação. Então, numa quarta semana, você vai corrigir esses planos, vai corrigir com eles podem fazer apresentações desses planos, então pode ter uma rodada de seminários, cada grupo apresenta seu plano, eles podem fazer podcasts sobre os seus planos, aí todo mundo ouve durante a aula, e aí a gente pode bolar algumas atividades para os outros grupos intervirem, olha, isso está legal, isso não está, isso funciona, isso não funciona. Inclusive, eu apresento uma ferramenta para fazer isso no próximo módulo, tá? E aí, o plano de ação tem que ter previsão do produto final, que é dos alunos, né? Então, a previsão é que seja elaborada uma ONG, né? Talvez isso mude durante o processo, e perfeito, tá ótimo, tem que mudar mesmo. Imagina, são meninos aí de 14 anos, né? Semana 5 seria assim, está construído o plano, então vamos fazer agora a pesquisa bibliográfica. No primeiro momento, esse menino ir pesquisar nas fontes básicas, né? Em livros, se tiver essa biblioteca disponível, aí o professor indica lá os sites interessantes, o Cielo, enfim. Aí o professor vai sustentando essa prática de pesquisa bibliográfica. Lembrando que eles não sabem fazer pesquisa bibliográfica ainda, vocês sabem melhor que eu que eles não sabem, né? Eles vão pesquisar lá, vão jogar o tema no Google e vão ter uma resposta, né? Vou dar só um exemplo muito rápido, eu estou com o primeiro ano de Novotec e estou dando meio ambiente, eu estou dando uma disciplina de ecologia, né, processos ecossistêmicos. E aí eu dei uma atividade que era fazer um mural, né, um mural virtual, e eles tinham que pesquisar vários temas, mas um dos temas era comunidade. E só que comunidade em ecologia, só que eu fui só comunidade, porque eu fui ingênuo, na verdade. E as respostas dele eram as mesmas respostas que é o primeiro que aparecia no Google quando você colocava comunidade. Então, a resposta era sobre comunidades humanas, não as comunidades ecológicas. Então, eles não têm esse amadurecimento de fazer essas interconexões, então esse é o momento de a gente fazer as perguntas corretas.
Então, eu errei, na verdade. O que é uma comunidade ecológica, mesmo que o assunto tratado fosse esse. Então, e é o momento de sustentar, ensinar o menino que não pode ser a primeira resposta do Google, não pode ser a Wikipédia. Mas isso vocês já sabem, eu sei disso. E aí, no segundo momento, no sexto momento, numa semana 6, pode ser uma sexta aula. Essa dinâmica de semanas aqui é uma proposta só. Construção e aplicação da metodologia. Então, ele vai construir. Então, foi apresentado a ele o problema, ele construiu uma hipótese, construiu um plano de trabalho, pesquisou bibliografia, então ele já está sabendo bastante coisa. Ele vai construir a metodologia. Ele vai estudar a metodologia. Né? Além de estudar a metodologia, ele vai começar a aplicar, tá? Fazer entrevistas, por exemplo. Na semana 7, continua. Né? A aplicação no caso aqui, são entrevistas com comunidades, entrevista com os moradores do entorno da escola, com funcionários da escola. Então, ele continua aplicando. Então, esse período aqui, 2 semanas, né, parece longo, mas é pouco até. Às vezes, a gente precisa ampliar isso. Depende do contexto. Então, na verdade, aqui seria o cerne, né? O recheio do bolo, ele vai aplicando essa pesquisa. Na semana 8, seria um debate. Então, mais um seminário que os alunos apresentarem. A gente pode chamar de pequenos seminários. Então, ele apresentou um seminário sobre ou um podcast sobre o projeto. Agora, ele apresentar um sobre os resultados da pesquisa. Então, tem muitas entregas durante o processo, né? Os alunos têm que produzir muita coisa. A ideia é que eles produzam mesmo, escrevam muito, né? O ler e escrever aqui é fundamental, né? Sempre foi, né? Continua sendo. Então, a gente pode fazer um debate, uma roda de conversa sobre os resultados da pesquisa. Uma semana 9, deixei aqui como ajuste, né? O professor vai fazer alguma sustentação teórica, vai explicar alguns erros conceituais dos alunos. Então, ele viu nos seminários essas questões, ele vai trazer para uma aula mais teórica. Ele vai rediscutir processos metodológicos com seus estudantes. Então, ele vai ser uma semana assim que ele vai fazer esses alinhamentos, vai ter grupo que vai estar mais atrasado, então ele vai puxar esses grupos, e o outro grupo ele pode propor aprofundamentos. Então, veja, a gente não está dando grandes aulas expositivas, mas é muito trabalhoso para a gente também, né? Por isso que é importante a divisão de turmas, né? Que parece que não, parece que os alunos estão trabalhando, mas o professor, nesse sentido, ele tem um trabalho enorme, enorme. Semana 10 seria a construção dos produtos, começa a construção dos produtos dos alunos, teatro, cartazes, músicas, podcasts, intervenções, né? E aí é o momento de máxima bagunça, que é bem bacana. Imagina 40 alunos bolando ao mesmo tempo teatro, cartazes e músicas. A escola entra em pandemônio, os diretores vão ter alguns surtos, mas a gente vai dominar, porque essa é a única possibilidade que existe agora. Semana 11. É continuação da semana 10, a construção de um possível relatório. Eu não sei como que vocês podem propor esse fechamento, cada um pode propor de uma forma. Fazer as rúbricas de aprendizagem aqui são sensacionais. Então, a semana 11 podia ser a discussão da rúbrica, uma possível autoavaliação, enfim. Mas se fosse rubricas, né, tinha que apresentar lá na semana 1. Tem algum material porque eu propus algumas rubricas, depois eu acho que foi quando eu fiz os estudos, investigação científica, tem uma proposta de rúbricas de aprendizagem bem legal lá. Semana 12, apresentação dos produtos produzidos pelos alunos no ambiente escolar. Então, eles podem apresentar, se tivesse presencial, seria o máximo, apresentar nos corredores, ou ter uma sessão de teatro para outras turmas, né? Então, chamar a comunidade, chamar os supervisores para assistir uma apresentação. Quem viu os exemplos das outras escolas, a maquete rolou muito, né? A Albert fez uma maquete de cidades distópicas, nossa, maravilhoso. Cafelândia não fez maquete, né? Ele fez um simpósio para fechar. E aí os alunos tinham que elaborar as apresentações, foi bem bacana também. Teve a maquete das cidades também de Fernandópolis. Então, tem bons exemplos, mas ainda são exemplos um pouquinho mais cartesianos, né? Que a gente já conhece, porque ainda está no começo, um processo, enfim. Apesar que uma maquete de uma cidade distópica, com uma própria constituição, como fez Albert Einstein, é uma coisa bem inovadora, pelo menos para mim.
Chegamos na semana 13, a autoavaliação, que pode ser nesse momento, né? Na semana 14, a devolutiva do professor é um dos momentos também mais importantes, né? Onde se discute os produtos final, o produto final pode ser as músicas, o podcast, volta para essa discussão. E também o professor faz um alinhamento com as possibilidades, é uma opção, né? Uma proposta, com as possibilidades vocacionais, né? Então, ele pode fazer uma discussão, olha, esse caminho é legal para quem gosta do direito. Então, nessa conversa de uma 14ª semana, né, e podia estar trazendo isso para esse caminho, né, para os alunos já irem pensando em seguir os seus estudos, enfim, ou outros caminhos que eles possam tomar, né, que se liga ao projeto de vida. Então, o projeto de vida está ligado de forma transversal, a gente não vai ter um momento de projeto de vida. É até uma pergunta da professora Franciele, né, quando ela pediu essa conversa. E o projeto de vida? O projeto de vida, ele está aqui dentro. Então, nesse momento, ou durante alguns momentos, a gente vai conversando com o aluno e vai construindo isso com ele. A gente não vai ter um componente projeto de vida, como eu acho que o Estado está mais formalizado isso, né? Mas a gente entendeu que seria uma coisa, talvez um momento mais vazio, né, assim, de conteúdos e de trabalho de competências. Ele caberia muito melhor de forma transversal ao empreendedorismo, né? Ou aí, principalmente aqui dos estudos avançados, que é o principal componente, né? Os outros orbitam em torno desse componente. E aí, o mais importante do projeto inteiro, né? Na verdade, o nosso problema e o projeto do aluno é o que se ele aprendeu o que você queria inicialmente. Então, a gente teve um trabalhão, os alunos ficaram 3 meses pesquisando, e a pergunta é, ele aprendeu sobre o conflito Israel-Palestina? Ele domina a competência de analisar os conflitos geopolíticos do mundo? Se sim, belezinha, perfeito, fechou o seu caminho, tá? Se não, a gente tem que repensar o projeto. Enfim, claro que essa competência inicial, ela provavelmente vai ser alcançada, porque é um projeto muito longo e você vai alinhando isso, você vai garantindo que isso aconteça, então dificilmente não acontece, e esse trabalho traz outras habilidades e muitas outras competências juntos, e é um crescimento para a gente e para o estudante muito grande. Então, essa é a conversa inicial de como a gente pode trabalhar na sala de aula. As ferramentas para fazer isso, né? Trabalho em grupo, eu vou trazer nesse próximo módulo que está atrasado, mas porque a gente estava esperando essa conversa. Então, agora é o momento da nossa conversa. Isso aí foi só para a gente, então, o preparo do café e a gente conversa agora. Está aberto o microfone. Temos 8 pessoas. Realmente é uma mesa de café, dá para a gente conversar bastante. Pode falar, professora. O professor, na verdade, o professor José Augusto levantou a mão. Pode falar, professor. Olá, Davi, tudo bem? Tudo bem. Augusto, eu sou professor de estudos avançados na ETEC de Campo Limpo Paulista. Que bacana. Eu queria, assim, apesar, não sei se esse também é o intuito, mas eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que eu estou desenvolvendo, dado aí um pouco essa ideia, né, que você veio apresentando para a gente hoje de manhã. Se não for essa ideia, você me corrige, tá? Não, a ideia é exatamente a gente conversar livremente, professor. Manda ver. Tá, legal. Então, assim, um pouco daquilo que a gente vem trabalhando, né, nesse primeiro momento, eu acho que todo mundo compartilha de uma mesma dificuldade, ou pelo menos, né, eu me vi numa dificuldade esse início de ano, que era a gente, né, projetar um trabalho aí, né, já num processo que já começou, né? Então, a gente já começou com as aulas aí com os alunos, né? E a gente também eu pelo menos estava bastante carente aí de um direcionamento em relação àquilo que a gente podia estar desenvolvendo, né? Então eu meio que tentei trabalhar esse conteúdo lá nas primeiras aulas de uma maneira um tanto quanto intuitiva, assim, sem muito saber para onde
onde correr, né? E aí a gente também teve um aporte, né, dos livros, né, os paradidáticos que a gente estava tentando encontrar aí alguma coisa nesse sentido. E a gente se deparou lá com aquela metodologia STEM, não sei se vocês já tiveram contato com isso, né? Mas foi mais ou menos ali onde que a gente se pautou aqui enquanto instituição para tentar dar cabo dessa disciplina de estudos avançados. E a gente tem trabalhado, né? A gente está tentando, pelo menos assim, eu tô direcionando esse projeto com os meus alunos para um campo mais político, né? Então, qual que é o projeto, né? O problema, por assim dizer, né, que a gente está trabalhando? Uma associação, né, de como que as correntes ideológicas, né, elas vão ao encontro de necessidades das minorias, né, dos grupos aí, dos problemas sociais que a gente encontra no dia a dia, né? Então, a gente foi, né, trabalhando alguns referenciais teóricos, né? Então, sei lá, o que que é o capitalismo, o que que é o neoliberalismo, o que que é o socialismo, o que que significa ser de esquerda, o que que significa ser de direita, né? E a gente vem trabalhando aí com vários seminários em relação a isso, né? E nessa metodologia do STEM, a gente tem a possibilidade de criar algo, né? Como é mais ou menos a proposta aqui também da disciplina, né? De que o, o aluno, o estudante, ele vai encontrando, né, possibilidades de criação em cima disso, né? E a nossa criação, ela está pautada na ideia de criação de um partido político, né? Então, a gente está desenvolvendo, né, um partido com os alunos, eles se organizaram em pequenos grupos, né? Então, as aulas, né, nessas últimas, pelo menos 3 semanas aí, vem sendo um processo mesmo onde eles estão sentando, né, em grupo, para discutir as ideias dos partidos, né, para primeiro levantar aí uma proposta de campanha, né? E a gente vai ter um resultado final que seriam aí mais ou menos as eleições, né? Então a gente está propondo que lá no final a gente faça um processo de discussão de propostas, né? Para que eles possam aí ser eleitos, né? Dentro desse campo. É uma metáfora, né? Mas é uma ideia da gente coletar aí alguns resultados. E a ideia principal, né, a intencionalidade desse processo, né, é fazer o aluno enxergar, então, né, essas correntes ideológicas, também enxergar esse processo de, de, de um aporte social, né, de como que funciona, por exemplo, a política, né, a gente fez uma opção aqui na ETEC, né, que o final desse processo, né, seriam debates, né, oficinas de debates. Então, a ideia é um pouco preparar o aluno já nesse sentido. Então, é mais ou menos esse o percurso que a gente vem caminhando, né? A ideia mesmo é compartilhar. Fiquei me chamou muita atenção a ideia da ONG, né? Porque eu também estou na disciplina de empreendedorismo, então fiquei pensando aí se não é esse também um caminho, né? Poderia até sugerir com eles. A gente está numa fase muito de olhar para si, por enquanto, né? Lá nessa disciplina, mas que talvez a gente consiga transpor isso depois. E como que eu estou trabalhando a interdisciplinaridade também aqui, né, que era um desafio, uma vez que a gente não tinha um escopo do projeto já definido, né? Então, para os outros professores também isso ficou um pouco difícil, né? Porque não houve pelo menos da gente aqui, a gente não conseguiu um espaço de um planejamento prévio, porque a gente não sabia, né, como que isso os desdobramentos que esse projeto ele teria. Então, dentro dessa metodologia do STEM, né, eu não sei se o Davi conhece, né, mas também depois eu posso compartilhar esse material com vocês, a gente tem uma parte lá que é o conectar, né? Então, o aluno, diante de todos esses problemas aqui que a gente vai evidenciando com a ideia lá ideológica e o problema social, a gente chega numa etapa que é o das conexões com as outras disciplinas, né? E aí, essa conexão, ela é feita pelo próprio aluno. Então, eu não necessariamente que eu preciso, né,
de que o outro professor ele deu o aporte, mas a partir do aporte que o professor já está trabalhando em aula, né, a gente vai fazendo os links. Então, por exemplo, eu estou trabalhando lá corrente ideológica, né? O aluno já vai trazendo, por exemplo, né, para dizer aqui o que a gente já viu acontecer, né? Então, eu tive uma professora que estava trabalhando lá o conceito de história única na Chimamanda, né? Que é uma filósofa nigeriana. Então, eles já viram isso, a gente já fez um aporte nisso. Também fez um contato lá com algumas coisas que eles estavam vendo em geografia, em história. Confesso que eu, como professor de humanas, né, e o nosso itinerário é na área de linguagens, né, e ciências sociais aplicadas, a gente tinha uma certa dificuldade em enxergar isso na disciplina de exatas. Mas aí com os alunos, né, e aí a gente consultando também os professores, a gente foi fazendo alguns links com a ideia de gráficos, de porcentagem, né, também de energias limpas, né, que foi uma das propostas de governo, né, nessa campanha política, vem sendo a parte ambiental. Então, energias limpas, a gente conseguiu conectar praticamente já todas as disciplinas nesse projeto, né? A nossa ideia é com essas eleições aí um projeto inicial, né? Embasar bem um projeto inicial para depois, então, a gente aplicar isso num projeto maior, né? Então, é mais ou menos aquilo que a gente está trabalhando. Alguém pediu aí, eu vou disponibilizar, então, para vocês também os slides daquilo que a gente vem trabalhando, né? E, enfim, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, também eu estou super aberto a aprender algo, a como a gente qualificar melhor isso também. Alguém quer comentar? Falou do professor José Augusto. Eu começo. Eu quero. Então pode falar você primeiro, professor. Vamos lá. Achei super legal a colocação. E a minha preocupação é assim, e aí o que eu gostaria de compartilhar com o Zé Augusto e saber como é que está acontecendo. Eu sinto assim que o professor que está no componente de estudos avançados, ele nesse momento está arrastando o barco praticamente sozinho. É ele que está puxando, é ele que está tendo que pensar. E aí trago muito para a realidade da minha unidade, né? E aí eu quero visualizar se esta realidade também se estende aos outros, de como estão trabalhando com isso. Por exemplo, no seu sentimento, aí você me falou agora que conseguiu linkar com a matemática, com outras coisas, como é que está o envolvimento dos demais professores da base comum? Sendo que, assim, é um trabalho novo, é uma situação nova, está tendo esse engajamento, se esse engajamento, se ele está acontecendo, como é que ele está sendo promovido, o que está sendo feito para que ele aconteça, ou se ele não está acontecendo, tem alguma ideia a respeito, como é que está essa situação, ou às vezes outro colega que está aqui também esteja vivendo, já passou por essa experiência, que possa compartilhar aí, eu acho que de repente para mim seria muito interessante. Ô Davi, você poderia me permitir o compartilhamento para eu mostrar aqui a tela? Rapidinho, acho que responde um pouquinho o que o Paulo tá me perguntando. Com certeza, só me dá uns segundinhos que eu não lembro. Eu já achei aqui, é tornar um apresentador. Isso, deixa eu ver. Alterar. Pronto, já é apresentador, professor. Legal. Vou deixar todo mundo assim já nessa função, para todo mundo ter... Mas pode começar já. Tá, eu já coloquei aqui, então assim, só para... Eu vou passar aqui bastante, tá? Porque isso aqui já é bastante coisa que a gente veio trabalhando, mas tá. Aqui, então, essa é a técnica, certo? Então, a gente tem lá a ideia do STEM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemáticas. Então, a ideia é sempre conectar com com esses eixos, assim, né? E aí, ele tem 5 passos, né? Que é a ideia da investigação, do descobrimento e depois do conectar, o criar, né, que é o momento que a gente vai começar agora, então eles vão criar o partido político, e a reflexão, que é uma devolutiva, um feedback para eles. Eu vou entrar, então, naquilo que eu estou fazendo com os alunos. Esse aqui foi a lista de conteúdos que eu trabalhei com eles, certo? Então, a gente fez seminários, né? Então, cada grupo teve um tema, né? Aí, eu usei esse recurso que a gente tem aqui no
no Teams, né, de criar salas lá, então eu tentei criar salas aí sempre, como eles ainda não se conhecem, né, o primeiro ano, então aí foi muito legal, né, que a gente desenvolveu ali os grupos, eles conversaram. O primeiro seminário foi sobre correntes ideológicas e depois sobre as problemáticas sociais, né? E aí, exatamente esse era o grande problema, né? Porque quando eu entreguei isso para os professores, né, dizendo, ó, galera, é por aqui que eu estou trabalhando, né? Então a gente precisa tentar se encaixar nesse âmbito aqui, que eu imaginava, né, que eu acreditava que seria uma... Desculpa que tá tocando o sinal, eu tô na escola que eu trabalho, então tá meio ruim isso. Eu imaginava que englobaria, né, teria a possibilidade de englobar o máximo de disciplinas possível, né, de componentes possível. Quando eu lancei isso pela primeira vez, obviamente que ninguém nem abriu o arquivo que eu mandei, pelo menos a grande maioria não fez, né? E aí, só que aí o que eu fiz, né? Com os alunos, a gente foi linkando com algumas coisas que eles já trabalharam. Então, nessa fase do conectar aqui, ó, por exemplo, quando eles trabalharam a questão indígena, apareceu lá pra gente o etnocentrismo, que eles tinham trabalhado eu não sei se era geografia ou história, mas, por exemplo, a ideia aqui de crise humanitária, história única, né? Então, isso aqui foi aparecendo de coisas que eles já tinham visto, né, nas outras disciplinas, e aí eu fui construindo essa conexão com as outras disciplinas com eles. E só depois, né, num outro momento, é que eu tive uma devolutiva maior já dos professores. Quando eu apresentei esse resultado para os professores, ó, dizendo, ó, galera, eles estão fazendo esses links com as disciplinas de vocês. Foi que aí os professores se envolveram. Aí a gente trabalhou com essas perguntas aqui norteadoras para uma nova pesquisa que os alunos teriam que fazer, né? Foi onde surgiu, por exemplo, as propostas para a ideia de economia, né? Então, que reformas econômicas, né? Como que a gente ia fazer a aplicação de imposto? Aí apareceu lá a ideia de porcentagem, quanto de porcentagem esse imposto é aplicado. Aí os alunos fizeram lá toda uma ideia de contabilização disso. Aí as propostas de energia, né? De fontes de energia, que eu precisei do auxílio dos professores, né? Aí os professores entraram já um pouco, se engajaram um pouco mais. Né? Eu espero, né, que até o final desse processo eu tenha um vínculo um pouquinho maior desses professores aí, mas já aumentou em relação à primeira discussão que eu tive com eles, sabe, Paulo? Legal. Mas eu tive esse sentimento, sim, no início, sabe, de estar meio sozinho nesse primeiro momento, sabe? Uhum. Professora Elaine? Nossa, estou me sentindo uma incapaz aqui. Impressionante. Muito, muito interessante tudo isso, mas eu tinha até levantado a mão depois do Paulo, que assim, nós dividimos a aula, né, eu e a Carmen, então isso, eu acho que sozinha eu não conseguiria lidar, né, com tudo isso. E quando você falou, Paulo, que está remando sozinha, eu estou aqui com muita inveja de todo esse trabalho, de estar fazendo as outras com outros professores, José Augusto, mas eu realmente agora me sinto incapaz de mobilizar a escola, até porque eu já estou me sentindo né, esse modo remoto, eu já estou me sentindo sobrecarregado. Se além disso, né, eu tiver que fazer as conexões com os outros professores, nesse momento eu não consigo. Então, na realidade, é só meus parabéns, assim, que inveja de tudo isso, mas eu estou remando, eu e a Carmen, estamos na disciplina e estamos remando sozinhas, mas eu estou bem feliz. Acho que a gente, mais que isso no momento, a gente não conseguia, até porque a gente tem ido a passos muito mais devagar do que você. Era só isso que eu queria compartilhar.
Legal, Elaine. Vou fazer uns comentários aqui muito breves. Professor Paulo, eu acredito que a participação de todos nesse novo ensino médio só acontece quando o currículo da base comum realmente for alterado. O que aconteceu? A gente pegou a parte do itinerário formativo e criou, porque não existia. Só que a gente encaixou com o ensino médio tradicional, basicamente. Então, quando alterar o currículo, que os professores entenderem que eles vão trabalhar por área de conhecimento, né? Então, apesar de existir a geografia, a história, a sociologia, a filosofia, o trabalho será por área de conhecimento, né? Apesar de ser disciplinar, né? A gente continuar, chamar de componente, mas é disciplinar, está separadinho, eles vão trabalhar por área de conhecimento. Entenderem que o referencial agora é a BNCC e não são mais os documentos anteriores. Então, olha a importância do currículo. Essa alteração curricular, quando encaixar com o itinerário formativo, a gente vai ter, acho que, mais facilidade. E como o professor José Augusto colocou também, porque, por enquanto, o que a gente está fazendo? A gente está caminhando e a gente vai chamando alguns professores que topam e vão participando, mas não existe proatividade, com certeza. Como a Elaine falou, né? O itinerário, o estudos avançados está caminhando, e às vezes a gente pede ajuda e às vezes vem, em alguns casos não vem. O professor José Augusto levantou a mão, mas rapidamente eu vou comentar, professor, a sua fala. Sua fala foi realmente maravilhosa. O STEM, assim, ele tem um caminho muito bacana. Eu gosto muito do STEM, assim, já tentei utilizar algumas vezes nas minhas salas, quando tinha presencial, né? Infelizmente, a gente está sem presencial. Encaixa muito bem com a nossa proposta, eu acho que todos podem continuar utilizando. Como ele tem a parte da mão na massa, né, do criar, de resolver as coisas mais tatilmente, digamos assim, a proposta dele é usar muito essa questão de fazer na prática, mas a sua solução de partidos políticos é fazer isso, está certinho, está super alinhado com essa metodologia também. E apesar de não ser voltado exatamente para ciências humanas, você deu um caminho muito bom, eu achei maravilhoso. E o STEM, na verdade, como segue os mesmos princípios filosóficos, digamos assim, conhecido por problemas, encaixa perfeitamente. É uma possibilidade que deve ser usada, né, abundantemente. Parabéns, professor, a sua prática está muito legal. Inclusive, no final do ano, a gente vai ter o segundo encontro de professores do ensino médio. E nesse segundo encontro, no primeiro não teve, mas esse segundo encontro vai ter apresentação de trabalhos. E aí é uma boa, já para você se preparar um resumo para enviar, né? Tá previsto para novembro, mas como tem outros eventos maiores, né, assim, mais importantes hierarquicamente, a gente não conseguiu definir data, porque os outros eventos precisam definir data para a gente definir a nossa data, tá? Mas parabéns. E aí, alguns professores levantaram a mão. O professor José Augusto já estava com a mão levantada, acho que a professora Terezinha tinha levantado a mão. Aí, professor José Augusto, seu microfone agora. Pode ficar à vontade. Eu só ia falar assim que eu acho que a gente nesse processo, assim, a gente precisa se tranquilizar um pouco em relação à participação dos outros professores, né? Porque, assim, eu tenho, né, uma visão, assim, em relação a isso, a esse projeto, né? De que aqui na minha unidade quase ninguém queria assumir esse projeto, certo? Tava todo mundo com muito medo de como que ia ser e tudo isso. Eu imagino que muitos de vocês devem ter passado por isso, né? E assim, eu sou um professor determinado, o meu contrato, né, ele só está estendido, por exemplo, por conta da pandemia, mas eu tenho, teoricamente, só esse bimestre para trabalhar com os alunos, né? E então, assim, eu falei, não, vamos lá, né? Vamos ver o que vai ser, acho que vai valer como experiência. Mas eu percebo que a maior parte da falta de envolvimento dos professores é por não saber o que esse projeto é, né? Então, eu acho que à medida que a gente vai dando um tom para esse projeto, que a gente vai delineando mais ou menos aquilo que a gente quer, mesmo que a gente faça meio sozinho, porque esse meu começo também, eu me senti bastante sozinho, sabe? Eles vão embarcando quando eles vão conhecendo à medida do envolvimento deles, porque todo mundo acha que vai se sobrecarregar, que isso, que aquilo. Talvez a gente se sobrecarrega nesse primeiro momento, mas depois vai facilitando, inclusive, para os outros professores.
eu vejo, eu tive um professor, né, o professor de geografia daqui, né? A gente estava conversando, né? E ele falou: Nossa, Neto, eu não tenho a possibilidade de trabalhar esses tópicos que os alunos já estão elencando agora, porque eu tenho alguns conteúdos que eu preciso abordar antes e tal, né? E eu falei, cara, não tem problema, porque eu preciso que você tenha consciência que lá na frente, quando você for abordar isso com eles, né, no momento propício, né, dentro da tua disciplina, você já tenha a consciência de que eles já têm uma base, né? Então, de alguma forma, a gente também está contribuindo para isso, né? Para que esse aluno tenha uma base para quando esse conteúdo for abordado dentro da aula de geografia. E aí você vai poder, talvez, aprofundar muito melhor isso que eles estão vendo, né, superficialmente nesse primeiro contato. Então, acho que é essa falta de entendimento nesse momento do projeto, né, que faz com que os professores fiquem um tanto quanto receosos em contribuir. Mas eu acho que na hora que a gente conseguir delimitar um planejamento por onde a gente quer percorrer, eu acho que todo mundo vai querer de alguma forma se aproveitar um pouquinho disso. Porque até alivia no componente curricular ali já mais tradicional, né? Você não precisa correr com conteúdo e nem nada do tipo, sabe? Eu acho que dá uma aliviada para todo mundo. Só esse comentário aí para a gente ficar mais tranquilo, eu acho. Eu poderia falar, professor Davi? Sim, claro, com certeza. O microfone é de vocês. Meu microfone está muito bom, às vezes está um chiado assim, mas eu fiquei encantada com a fala do professor José Augusto. Realmente ele falou tudo aquilo que eu estava assim esperando ouvir, porque ele falou realmente, né, que não houve um planejamento prévio, né? Todos nós estávamos ansiosos e sem saber o que trabalhar, sem saber, nós não tínhamos um norte. Então, muitos professores que pegaram o projeto estão em períodos determinados. Isso é uma pena, porque eles estão realizando um excelente trabalho, como o professor José Augusto está realizando. Propor esses temas polêmicos para alunos, né, de 14, 15 anos, isso é um desafio, e poder conseguir realizar um trabalho, né, que ele está fazendo, de conciliar todas as disciplinas, aí a gente vê geografia, filosofia, né, a história, então a política. Eu só gostaria de parabenizá-lo, de ver como que é a coragem dele, né, de enfrentar esse desafio, porque os professores que são indeterminados, muitos não quiseram pegar o projeto também. Não sei se é porque exige uma postura de abertura, como se diz assim, sair da sua zona de conforto também, não é? Porque exige, sim, bastante estudo, pesquisa, e eu acredito que muitos também não querem sair um pouquinho dessa parte da zona de conforto. Então, eu estou encantada com o depoimento do José Augusto, né? Eu também estou tendo, assim, dificuldades, mas estou indo, estou caminhando. Acho que estou no caminho certo, mas eu também preciso ainda de muita troca, de ouvir muita coisa, muita leitura aqui de vocês, de contribuições. Mas parabéns, José Augusto. Gostei demais, viu? E como o professor Davi falou, né? O currículo da base comum, ele só vai... o novo ensino médio, ele só vai acontecer quando for alterado esse currículo da base comum, né? E eu acho que essa proposta que o José Augusto está fazendo, criar, né? Propor essas mudanças, essas alterações a partir dessa metodologia STEAM aí, que ele falou, né? STEM, né? Eu acho que é o caminho mesmo. Bacana, o professor José Augusto trouxe uma luz para a gente, né? Foi bem bacana. Eu acho que a parte principal da fala de hoje foi do professor José Augusto.
Agora eu estou pensando que o professor José Augusto podia até fazer gravar para a gente um videozinho sobre a aplicação da metodologia STEM. A gente colocava no Moodle para todo mundo, né? O que você acha, professor? Posso fazer sim. Eu acho que é interessante, talvez, fazer desse exemplo, certo? Daquilo que eu venho trabalhando, pode ser Exatamente, assim? isso mesmo. Trabalha. Relatar o seu exemplo, né? Seria bárbaro para a gente. Tá. A gente está porque assim, a metodologia do STEM são 5 etapas, né? A gente está na terceira, né? Então, talvez aí dentro desse processo eu consiga, né? Na quinta-feira a gente vai desenvolver mais uma etapa, né? E aí talvez a gente já consiga direcionar um pouquinho melhor também. Mas aí eu vou atualizando você e me coloco à disposição também, tá, Davi? Qualquer coisa eu não consegui participar muito ativamente da outra reunião por conta de horário de aula, tudo, mas, enfim, a gente está aí também para aprender e ajudar. Bacana, bacana, tamo junto, professor, mas faça no seu tempo, assim, imagina, quando, né, a gente é muito atribulado, então, quando der, você faz alguma coisinha pra gente, a gente coloca lá no Moodle, porque o que vale mais a pena mesmo a gente entender são os exemplos dos colegas, né? Às vezes a gente fica vendo muita teoria e vem o colega e mostra uma prática, a luz vem, né? Ilumina. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Então, tá bom. Então, gente, essa fala esse momento era só para a gente conversar mesmo, né? A partir de amanhã, provavelmente, já vai estar no Moodle algumas práticas, algumas ferramentas práticas para a gente trabalhar com os alunos. Tá? Amanhã à tarde, mais ou menos, já está lá. E se alguma dúvida, vocês podem sempre estar me chamando, eu estou sempre à disposição de vocês. E se alguém tiver alguma dúvida específica na área do conhecimento, me chama que eu passo o contato do professor responsável, né? De repente é matemática, biologia, eu já vou indicando o professor responsável, e aí vocês conversam direto com a pessoa. Tá bom? Então, um bom dia para vocês. A reunião da noite é a mesma, então. Agora a gente se vê só no Moodle. Gente, um bom dia e uma boa semana a todos. Grande abraço. Bom dia, obrigada. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.